Então vamos lá, vamos falar do acordo ortográfico, né? Como eu dizia, essa matéria aqui é uma matéria extremamente importante para quem vai fazer prova da OAB e para quem vai fazer concurso público, já que se você não souber português, né, amigo, vai ficar muito difícil para você se dar bem em qualquer concurso público. Então, vamos começar com acento agudo. Estamos falando do acordo ortográfico, né? Anote aí, acento agudo. O acento agudo é um sinal de acentuação gráfica, com o traço oblíquo para a direita, no i da palavra oblíquo, que se coloca por cima das letras em várias línguas para indicar alguma característica fonética. O acento agudo, ele vai desaparecer em 3 hipóteses. São 3 casos em que o acento agudo vai desaparecer. Então, prestem muita atenção. Letra A. Nos ditongos, que são encontros de 2 vogais proferidas em uma só sílaba. Então, ditongo são encontros de 2 vogais proferidas em uma só sílaba, abertos. Então, ditongos abertos. Ei, oi, né? Das palavras paroxítonas. Para quem não se lembra da palavra paroxítona, paroxítonas são aquelas cuja sílaba pronunciada com mais intensidade é a penúltima. Então vamos recapitular aqui o nosso português. Nós temos as oxítonas, em que eu tenho a sílaba forte, né? Da última sílaba, as paroxítonas, em que eu tenho a antes, penúltima, e eu tenho a proparoxítona. Penúltima, última, penúltima e antepenúltima. Aqui eu estou falando de palavras paroxítonas, que é aquelas cuja sílaba pronunciada com mais intensidade está na penúltima, né? Então aqui eu tenho os exemplos. Vamos lá. Supressão do acento agudo. O acento agudo desaparecerá. Alcateia. Preste atenção na palavra alcateia. Alcateia. Era assim que nós escrevíamos. Nós tínhamos um ditongo aberto, né? Ditongo aberto, né? Em que eu precisava colocar o E aqui em alcateia. Com o novo acordo ortográfico, não tem mais acento em alcateia, não tem mais acento em assembleia. Preste atenção que a pronúncia continua a mesma. Eu continuo pronunciando alcateia. Eu não digo alcateia, não digo assembleia. Eu continuo falando alcateia, assembleia. Contudo, pelo novo acento ortográfico, elas deixam de ter o acento. Asteroide, né? Asteroide, né? Asteroide. Não tinha um roide aqui? Por quê? Ditongo aberto. Eu tiro esse acento aqui, ó. Ficou asteroide, continua asteroide. Celuloide, colmeia, coreia, epopeia, estreia, heróico, não tem mais o acento, joia, odisseia, paranoia, não tem mais acento, paranoia, plateia, etc. Atenção, continuam sendo acentuadas as palavras oxítonas terminadas em eis, el, eus, oi, ois. Repetindo, continuam sendo acentuadas as palavras oxítonas
terminadas em es, el, els, oi, os. Exemplo, eu tenho papéis, herói, heróis, troféu, troféus. Só para a gente fazer aqui, eu falei que a oxítona, a acentuação está na última sílaba. Se eu colocar aqui, olha, troféu, você repara que a acentuação está aqui, ó. Então, como ela é el, continua sendo acentuada, o el, o els, o oi e o os. Então, troféu, troféu, chapéu, chapéus, anéis, dói, olha aqui, dói. Dói, o acento está aqui, tranquilo. Continua sendo acentuada as oxítonas terminadas em es, el, oi, né? El, como céu ou ilhéu, ok? Então nós estamos falando da supressão do acento agudo, né? A letra B fala da segunda supressão do acento agudo nas palavras paroxítonas, olha aí, paroxítonas, em que eu acentuo a penúltima sílaba com I e U tônicos, formando hiato. O que é o hiato? Para quem não se lembra, né? Nós estamos colocando aqui sequência de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. Então, o hiato, gente, é uma sequência de duas vogais. Tem uma sequência de vogal e uma vogal que vai fazer uma sílaba diferente. Ela vai ficar isolada, né, numa sílaba. Isso aqui é um hiato. Quando vierem após um ditongo. Então vamos ver aqui, ó. Baiuca, baiuca, baiuca. Nós tínhamos baiuca assim, olha. Bai, u, ca, não é isso? Eu tenho aqui um hiato após um ditongo, né? O ditongo é o ai, ditongo aberto, ai. Só que pelo novo acordo ortográfico, vamos repetir a regrinha, se eu tiver nas palavras paroxítonas com E, com I e U tônicos formando hiato, quando vierem após um ditongo. Então, o I e o tônico, depois de um ditongo formando um hiato, ele deixa de ser acentuado. Então, baiuca, nós vamos ter que tirar esse acento, vai ficar baiuca. Bocaiúva, fica bocaiúva, sem um acento. Feiura, fica feiura, sem um acento. Muito interessante isso aí. Não se esqueça, quando eu tiver um ditongo, quando eu tiver o I e o tônico, né? Por exemplo, feiura. O I aqui é o hiato, ele é feiura. O U aqui é feiura. O U aqui é tônico, aqui eu tenho um ditongo também. Esse U aqui não é acentuado mais. Atenção! Se a palavra for oxítona e o I ou o U estiver em posição final, aqui nós vimos que o I e o U estão na posição mediana ou intermediária. Mas se o I e o U estiverem em posição final ou seguidos de S, o acento permanece. Por exemplo, a palavra Piauí. Piauí. O I aqui, gente, ele está em posição final, no fim da palavra. Como na palavra Tuiuiu, também, como ele está na posição final, nós vamos então acentuá-los. Outra coisa que cai muito na prova da OAB é essa regrinha aqui. O acento agudo desaparecerá em 3 casos. Nas formas verbais, quantas questões nós temos na prova da OAB? A prova escrita, né? Quantas vocês vão ter que fazer uma petição. Imagina, por exemplo, você escrevendo
Piauí sem um acento. Você perde ponto, perde 0,25, não é isso? Mais ou menos. É 0,25 de desconto cada erro de português, hífen, né? Então você vai perdendo um pontinho na tua prova escrita. Ou eles não corrigem português na prova? Corrigem. E se você não prestar atenção, um minuto da sua atenção pode ser fatal. Nas formas verbais que possuem o U tônico, precedido das letras G e Q e seguido de E e I, esses casos ocorrem apenas nas formas verbais de arguir e redaguir. Então, gente, antigamente você escrevia arguis com acento no U, agora ficou arguis. Você não tem mais o acento arguis, quer dizer, de arguir. O que é arguir, gente? Arguir é perguntar, né? Arguir é perguntar. Você está perguntando, você está arguindo uma pessoa. Uma prova oral, a pessoa está te arguindo. Qual é a diferença? É que agora o arguis, ele argui, tu arguis, fica sem um acento. Arguem, fica sem um acento. Redarguir, fica sem um acento. Redarguem, fica sem um acento. O que é redarguir? É arguir novamente, não é isso? É arguir. Vamos agora falar do acento diferencial. Posso apagar aqui? Tranquilo? Vamos falar do acento diferencial. Professor, o que é o acento diferencial? O acento diferencial é aquele acento que foi criado pela língua portuguesa para diferenciar palavras que são idênticas. Por exemplo, pelo e pelo, né? Pelo. Polo, e polo, né? O acento diferencial é utilizado para auxiliar na identificação de palavras homófonas. Que são palavras homófonas? Homo significa igual, não é isso? Fonas significa fonema, som. Então são aquelas que têm o mesmo som, não é isso? Homófonas são os parecidos, iguais, semelhantes, né? Que possuem a mesma pronúncia, o mesmo som, com um acordo ortográfico. Ele deixará de existir no seguinte caso. Atenção quando você for fazer a prova da OAB ou de concurso público. Você não vai mais escrever para com acento e para sem acento. Você não vai escrever mais pela e pela. Você não vai escrever mais pelo e pelo. Você não vai escrever mais polo e polo. Você não vai mais escrever a fruta pera com acento circunflexo. Você não deve mais escrever a fruta pera com acento circunflexo. Como é que fica então, professor Frank? Vamos lá. Observe os exemplos. Antes do acordo ortográfico, você escrevia: ela não para de dançar, não era assim? Um acento no A. Agora ficou: ela não para de dançar. Continua falando para, mas não existe mais o acento diferencial. A mãe pela o bebê para dar-lhe banho. Você colocava o acento no E, ali, no E. A mãe pela o bebê para dar-lhe banho. Você continua falando pela, mas sem colocar o acento. Este é o Polo Norte. Continua falando, este é o Polo Norte. Você não vai falar, este é o Polo Norte, né? Porque polo é uma outra palavra, tá? Polo existe, mas é uma outra palavra. Aqui é Polo Norte, continua Polo Norte sem um acento. Outros exemplos. Os garotos gostam de jogar polo. Os garotos gostam de jogar polo. Os garotos gostam de jogar polo, sem um acento.
Meu gato tem pelos brancos. Meu gato tem pelos brancos, desta vez sem o acento. A menina trouxe pera de lanche para a faculdade. Esse rapaz, ele traz pera de lanche para a faculdade. Agora a pera que ele vai trazer de lanche vai continuar sendo pera, só que sem o acento. Outra regrinha aqui. O acento circunflexo deixará de ser utilizado nos seguintes casos. Atenção! O acento circunflexo deixará de ser utilizado nos seguintes casos. Em palavras terminadas com ou. Por exemplo, enjoo, vou e magou. A senhora sabia? A senhora está rindo aí? O que foi? Não? A senhora não sabia? Não tinha mais o acento circunflexo no vou? Magou? Né? O senhor sabia aí atrás? Estava meio vacilando. Muito bem. Então não tem mais, tá, gente? Enjoo, vou e magou. Também eu tenho mais exemplos. Você não escreve mais o acento circunflexo em abençoo, do verbo abençoar, cou, do verbo coar, corou, do verbo coroar e dou, do verbo doar. Você pode continuar doando, mas sem o acento circunflexo. Alright, Michael? Ok. Acento circunflexo. Letra B. Nas terminações em, olha só, que ocorrem nas formas conjugadas na terceira pessoa do plural, dos verbos ler, dar, ver, crer e seus derivados. Veja o exemplo abaixo. Olha só. Você escrevia antigamente, né? Eles leem com acento circunflexo. Hoje você não pode mais escrever. Você fica eles leem, que é a mesma pronúncia, só que sem o acento circunflexo. Mais exemplo, você coloca numa prova subjetiva a palavra creem. Eles creem. Não tem acento circunflexo. Deem, veem, descreem, releem ou rever. Não existe mais acento circunflexo nesses casos. Atenção! Os verbos ter e vir e seus derivados continuam sendo acentuados na terceira pessoa do plural. Então eu tenho ainda o acento circunflexo, não tem. Eles têm. Eles têm 3 filhos. Ora, se eu tenho o tem, eu também vou ter nos verbos derivados deles. Eles retêm alguma coisa. Tá? Eles vêm domingo. Também continua no verbo ter e no verbo vir nós temos um acento circunflexo. Então, fica então, eles têm 3 filhos, eles detêm o poder, eles vêm domingo. Outros exemplos. Trema. Gente, o trema é um capítulo à parte nessa nossa reforma ortográfica. É muito complicado e difícil as regrinhas do trema, né? Muito complicado. Olha só que regrinha fácil para vocês, gente. O trema, que é o sinal gráfico utilizado na letra U, dos grupos que, ge, gi, deixa de existir na língua portuguesa. Que beleza, né? Não tem dificuldade nenhuma, não tem mais. O trema acabou, não tem mais. Então, por exemplo, você continua, lembre-se, no entanto, que a pronúncia das palavras continua a mesma, mesmo sem um trema. Você escrevia 50
E agora você escreve 50 sem o trema, não tem mais o trema no U. Mas você não lê 50. Por favor, você não vai ler o 50. É 50. Aliás, 50 vocês podem escrever 50 ou 50. Tá, todos os dois estão corretos, tá? 50 ou 50. Não pode falar. A pessoa, você vai fazer uma prova oral no concurso público, olha, agora tirou o trema ali, então é 50. Fica bem, né? Fica bem, você falar 50. Tirou o trema, mas continua sendo a mesma pronúncia. Pinguim, né? Aguentar, bilíngue, consequência, delinquente, tranquilidade, tudo são palavras que tinham o trema, e é a regrinha mais fácil que nós temos. Foi abolido o trema da língua portuguesa. Mas cuidado! O acordo prevê que o trema seja mantido apenas em nomes próprios de origem estrangeira, bem como em seus derivados. Por exemplo, o nome da Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen. Bündchen é um nome, salvo engano, alemão, não é isso? Alemão? É. Não é isso? Eu acho que é. Você mantém o trema ali no Bündchen. Miller. Miller é um nome alemão. Você mantém o trema. Milleriano, você mantém o trema porque é um derivado de Miller. Então você só mantém o trema em palavras estrangeiras e seus derivados. Até aqui, gente, vocês entenderam tudo? Alguma dúvida, alguma pergunta?